E mais um treino agora de manhã. Então a gente vai ao vivo para lá, para o CT Joaquim Grava, com ele, Fernando Caetano, e a galera já está ali atrás. Ó, a galera já está se preparando para mais uma atividade visando... Olha, Caetano, eu vou arriscar aqui. Claro que hoje tem decisão de Recopa, mas um dos jogos mais aguardados aí desse início de 2018, hein? Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Tudo bem, Calheiros? Bom dia a você, para a Lívia, para o Mano, enfim, todos que nos acompanham no Bom Dia Fox. Manhã ensolarada de quarta-feira aqui na capital paulista, Corinthians trabalhando. A equipe vem aí no momento de turbulência. São 3 jogos sem vencer, né? 2 derrotas para o Santo André, São Bento e agora o empate contra o Red Bull. O técnico Fábio Carilli, então, acertando o time para o clássico desse sábado contra o rival Palmeiras. Realmente, jogo importantíssimo, vai ser na Arena Corinthians. O Timão, entre aspas, pressionado nesse momento, encarando o rival. E a gente observa aqui movimentação dos atletas nessa preparação. A informação de momento que a gente tem agora é que o Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que deixou a última partida contra o Red Bull com uma lesão no tornozelo, um problema no tornozelo, ele se recuperou, está participando do treinamento nessa manhã aqui no CT Joaquim Grava. Então o Juninho Capixaba fica à disposição do técnico Fábio Carilli para o clássico contra o Palmeiras. Ontem, num jogo treino contra o Red Bull, empate por 1-1. E, curiosamente, né, o Corinthians jogou pelo Campeonato Paulista na segunda noite contra a equipe principal do Red Bull, 1-1. Ontem, jogo treino entre os reservas dos 2 clubes, novo empate por 1-1. E nessa atividade, o Maicon, ele foi improvisado na lateral esquerda. O volante Maicon atuou ali pela lateral esquerda, mas agora com a volta do Juninho Capixaba, a gente fica nessa dúvida aí, né? Provavelmente ele deve ter condições e deve ser então utilizado. O Maicon fica como uma opção aí para o técnico corintiano. E vocês falavam há pouco do Matheus Matias, né? Jogador de 19 anos. Estava no ABC Natal, lá no Rio Grande do Norte, tem 19 anos, né? É o artilheiro dessa temporada com 10 gols, assinou contrato até dezembro de 2022. Matheus Matias, então, já está aí trabalhando com os companheiros. O Corinthians que confirmou oficialmente, então, a contratação do Matheus Matias. Agora, o Mano, eu ouvi aí o comentário dele, né? O Fábio Carilli também aguardando a contratação de realmente um camisa 9, um artilheiro, para resolver aí o problema no ataque corintiano, aumentar o poder de fogo do ataque corintiano. Então, tá chegando esse garoto, o Matheus Matias, mas é claro que a torcida está esperando um jogador com mais peso, com mais nome, que venha para resolver aí o problema no ataque corintiano. Assim como na lateral esquerda também, o Juninho Capixaba não tem agradado tanto assim o técnico Fábio Carilli. Inclusive, o treinador já deu algumas declarações de que também gostaria da contratação de um lateral esquerdo. Enfim, o Corinthians até agora com 9 reforços para essa temporada, né? Com a chegada do Ralf e do Matheus Matias, são 9 reforços. A gente vai passar aqui, ó. Vieram o Juninho Capixaba, o lateral esquerdo, né? O René Júnior, volante. O Júnior Dutra, atacante. O Henrique, zagueiro. O Matheus Vital, meio-campista. O Sheik, atacante. O Matheus agora do ABC, outro atacante. O Marlon, zagueiro. E o Ralf apresentado ontem. Enfim, 9 reforços do Corinthians e o técnico Fábio Carilli aí em busca ainda do melhor esquema tático e da formação ideal para o Corinthians nesse início de temporada, amigos do Bom Dia. Boa, boa, Caetano. A gente vai ficando com essas imagens ao vivo aí do Corinthians. Com o Caetano na escuta, Com né? o Caetano na escuta, Caetano. Qualquer coisa você nos acione aqui, que a gente vai falar um pouquinho dessas questões do Corinthians. Já abro contigo, mano. Essa questão do Maicon, que de repente perdeu a vaga no time, foi sacado, mas já voltou na última partida. Entre mortos e feridos, acabou fazendo um bom jogo, né? Apesar do resultado não ter sido tão legal assim. Você acha que o Maicon, mesmo com essa situação indefinida, futuro dele no clube, não deveria ser aproveitado agora, seguir como titular, ou não vê bola para isso no momento? Então, Calheiros, pelo esquema que o Corinthians tinha adotado,
de jogar com um volante só, esse volante, a referência ali, o cabeça de área, era o Gabriel. Sim. Na última partida contra o Red Bull, eu até queria perguntar até para o Fernando o que ele está sentindo aí, o que o Carille pode fazer para a partida contra o Palmeiras, se ele vai preservar 2 volantes ou se ele volta no esquema antigo, colocando o Jadson naquela linha de 4 um pouco mais à frente. Mas o Maicon, eu vejo pelo menos potencial no garoto. Ele começou muito bem o ano passado, ele teve um declínio técnico, perdeu a posição para o Camacho, mas o Maicon ele poderia brigar pela lateral esquerda. Ele joga ali muitas vezes improvisado, mas hoje, pelo nível ali que está a disputa ali junto com o Capixaba, eu acho que ele tem potencial para brigar para ser o lateral esquerdo. Eu entendo aí dessa forma, inclusive também, se você me permite, Calheiros, de fazer mais uma pergunta para o Fernando Caetano. O Zeca é um lateral que interessa a diretoria do Corinthians. O Zeca, ex-atleta do Santos, agora está sem contrato, tem essa briga na justiça, ele está aguardando aí, inclusive, a audiência que acontecerá em abril para definir o futuro dele, mas o Zeca é um lateral observado pelo Corinthians também. E aí, Caetano? É verdade, o Zeca tá com aquele problema com o Santos, né? Tava com um problema com o Santos e realmente é um jogador que tem muita qualidade técnica, interessa sim ao Corinthians. De repente pode ser uma investida aí da diretoria do novo presidente André Sanches, o Zeca. O Mano falava a respeito do jogo desse sábado. Eu imagino que o Jadson deva continuar como opção na reserva. Ontem o Jadson participou do jogo treino do time reserva, junto com o Maicon, improvisado na lateral esquerda. Eu imagino que o Carille vai manter dois volantes, com o Camacho ao lado do Gabriel. No jogo contra o Red Bull, a intenção seria fazer Camacho e Gabriel, mas o Gabriel, como estava pendurado, para não correr o risco de perder para o Clássico, aí o Carille acabou optando pelo René Júnior ao lado do Camacho. Então agora, nessa nova partida, nesse jogo de sábado contra o Palmeiras, eu imagino que o Carille vai escalar Cássio, Fagner, Balbuena, o Henrique, o Juninho Capixaba. Eu imagino que agora voltando aí recuperado desse problema no tornozelo, Capixaba deve retornar ao time titular. Aí Gabriel, Camacho, aquela linha com Romero, Rodriguinho, Cleison e o Júnior Dutra. Por quê? Porque o Carille vinha jogando naquele esquema 4-1-4-1 e nessa última partida ele mudou o esquema tático para o 4-2-3-1. Corinthians mostrou mais organização. Tá certo que não foi aquela maravilha para o torcedor corintiano que está aí, que está sedento aí por uma boa apresentação. Não foi um jogo de encher os olhos do torcedor, mas já houve uma evolução sim no esquema tático do Corinthians. Então eu acho que o Carille vai manter o 4-2-3-1 com o Camacho ao lado do Gabriel ali no meio campo, viu, Mano, Calheiros, Lívia, amigos do Bom Dia. O Carille vai quebrar muito a cabeça ainda para esse grande confronto, porque estão falando de um grande rival, Palmeiras, Corinthians, Corinthians e Palmeiras no final de semana. Fernando Caetano, valeu pelas informações. Qualquer movimentação diferente aí no CT Joaquim Grava, é só acionar o estúdio do Bom Dia Fox. Combinado? Legal, Lívia. A gente segue aqui acompanhando o treinamento do Timão e ao longo da programação a gente volta com mais informações. Show! Tá aí, estamos acompanhando ao vivo o trabalho do Corinthians na manhã desta quarta-feira lá no CT Joaquim Grava. O Corinthians focado para o duelo contra o Palmeiras, mano. Só que a gente está falando do Carille mudar o 4-1-4-1 para 4-3-2-1, o Jadson no banco, o Juninho Capixaba que vem mal. Focando mais além um pouquinho na Libertadores, o Carille vai ter outra dor de cabeça, porque o Rodriguinho não vai poder estrear contra o Milionários por conta da confusão ano passado contra o Racing. O Rodriguinho foi punido, o Casim foi punido, o Marcial, que foi emprestado para a Ponte Preta, também foi punido. E aí, não vai ter oportunidade de tirar o Rodriguinho contra o Palmeiras para fazer um teste. Mas é um Corinthians diferente contra o Palmeiras e um Corinthians depois que já entra na Libertadores com um grande desfalque. Tá bem complicada a vida do Carille nesse início do ano, hein? É complicado, Lívia, eu concordo contigo, aí o Rodriguinho ele faz muita falta, mas eu acho que o Carille também não está se ajudando. Eu acho que esse esquema de voltar com 2 volantes é muito ruim, inclusive para a estratégia que o Corinthians tem usado durante o ano. O ano passado o Corinthians ele começou jogando nesse 4-1-4-1,
Com o passar do tempo, ele teve que mudar um pouco o seu estilo e trouxe um volante ali para dar um pouco mais de saída para o Gabriel, que ele estava tendo uma certa dificuldade. E aí também combinou com a lesão que o Jadson teve na costela, ele passou a não jogar bem depois que ele se lesionou. Então, justificava se jogar assim. E o Corinthians ele se encaixou jogando assim, com dois volantes. Agora, esse ano, o Corinthians ele começou bem o Campeonato Paulista jogando dessa forma, somente com um volante e jogando ali com o Jadson ao lado do Rodriguinho centralizados, inclusive tirando toda a pressão de cima do Rodriguinho também. Porque quando você joga com dois volantes, ainda mais no caso aí, o Camacho foi testado na última partida contra o Red Bull, não foi bem. O René Júnior jogou direitinho, o Camacho não. O Camacho começa ao lado do Gabriel. Um cara que teoricamente está fora de ritmo para pegar o Palmeiras, eu não sei até que ponto que isso é tão vantagem assim. Porque a melhor defesa é o ataque. Você não pode deixar o Palmeiras gostar do jogo. Um time como o Palmeiras, que tem os jogadores que o Palmeiras tem, é claro que merece atenção. Por exemplo, precisa compactar um pouco mais as linhas, não dá espaço para o Palmeiras, mas você pode jogar com dois jogadores ali de criação, porque você desafoga o Rodriguinho. Quando você só tem o Rodriguinho armando o time, se você coloca um volante igual o Felipe Melo marcando o Rodriguinho, coloca ali o Felipe Melo e na sobra o Tietê. Mata o Rodriguinho. Então, quando ele só tem lado de campo, perde ali talvez a criação do meio. O Carille, eu acho que tá dando tiro no pé se ele jogar com dois volantes. Eu acho também, mano, viu, que não sei se você concorda comigo, mas nesse esquema 4-1-4-1, até o Gabriel ficou muito sobrecarregado. Sim. Porque a gente vê no Palmeiras, o Felipe Melo, e ele faz melhor essa função sozinho ali na frente da área do Palmeiras. O Gabriel, ele já, eu não sei, mas acho que ele já perdeu um pouco a referência ali do senso de cobertura, ou talvez não por culpa do Gabriel, mas pela própria fragilidade que hoje o Corinthians tem no lado esquerdo, né, em termos defensivos, com o Juninho Capixaba por ali. Eu acho que em breve a gente vai estar falando uma dupla de volantes aí, Lívia. Do Gabriel com esse cara que chegou e já chegou, tem personalidade e tem história do clube. Eu acho que em breve é esse cara e o Gabriel. Ele conhece bem, ele conhece esse pedaço. O Calheiros está falando do Ralf, não poderia ser diferente, que enquanto esteve em campo no Corinthians, não no último ano, mas sempre foi dono daquele pedaço no meio de campo. Então vamos abrir espaço agora no Bom Dia Fox para saber o que o Ralf falou na sua apresentação que aconteceu ontem, terça-feira. Os últimos jogos foi em novembro, de metade de novembro para o final. Claro que se sente um pouco a parte física, mas claro que eu também estava treinando. Claro que não é a mesma coisa, eu estava fazendo academia, tinha profissionais me auxiliando, mas não é a mesma coisa que você está treinando com o grupo, tá no campo, tá fazendo parte física. Mas aos pouquinho eu vou entrando em forma também, claro que também ainda tem tempo também, estou voltando agora também, está no começo do Paulista. E aos poucos a gente vai recondicionando. Claro que lá também era difícil, também quase não tinha jogo meio de semana, então um pouco mais a qualidade, as quantidades de treino era mais leve, então era um jogo por semana, então você acabava treinando mais e tinha mais descanso. Mas agora eu não vejo a hora de poder ajudar meus companheiros. Cara, é concorrência sadia, que só tem a ganhar só o Corinthians, só o Carille, é dor de cabeça pro Carille, com todo respeito. E eu admiro o trabalho do Gabriel, vim acompanhando desde do Botafogo, do Palmeiras, quando eu estava fora também, pude acompanhar alguns jogos no horário que dava para me acompanhar, e é um ótimo e excelente profissional. E vou respeitar também, ele que está jogando, tem qualidade, deu conta do recado no ano passado, agora vem fazendo bons jogos. Então tem que respeitar, o momento é dele, tem que respeitar, trabalhar, buscar meu espaço. Se tiver que jogar junto também, não vejo problema também, vou respeitar ele, vou trabalhar para me conquistar meu espaço. Cara, é sempre bom você repatriar jogadores que teve no Mundial, na Libertadores, são jogadores experientes, então creio que vai vir para somar, não tem essa porque vai ter que ser titular porque conquistou lá. A gente vai ter que todo mundo brigar pelo seu espaço e respeitar quem está jogando também. Não é da noite para o dia que a gente vai conquistar isso, a gente vai respeitar e trabalhar. Claro que é sempre bom você rever os amigos daquelas épocas e de outros jogadores que você teve a oportunidade de jogar contra, de ter oportunidade com outros que estavam na base subindo também. Então, só quem tem a ganhar é o Corinthians. Cara, como eu sempre fiz, de cabeça e a escolha do Carille. Ele que vai ter a dor de cabeça, eu tenho que estar preocupado em estar bem fisicamente para mim poder ajudar o tempo que for, independente de qual posição, se eu vou jogar, se eu vou iniciar, se vai jogar com dois volantes, então não sei, eu tenho que estar preparado, a hora que surgir a oportunidade eu tenho que estar bem para dar conta do recado. É difícil de você falar, claro que foi o marco aqui foi de jogar de primeiro volante, mas claro que como eu falei, eu respeito o Gabriel, fez ótimas exibições no ano passado. Esse ano veio dando conta do recado, agora eu tenho que aguardar, tenho que trabalhar. Se tiver que jogar de volante, não sei se vai ter que sacar, se vai sacrificar, mas eu vou buscar meu espaço.
Legal, tá aí um trechinho da apresentação do Ralf, que aconteceu ontem, terça-feira, muito firme nas suas respostas, consciente e, lógico, ele foi perguntado sobre o Gabriel, que era o que você falava. Será que vão pintar 2 volantes? Vai ter que sacrificar um? E essa dúvida não fica só no estúdio do Bom Dia Fox, não, mano. A galera que tá na hashtag Bom Dia Fox Quarta tá tentando decifrar e imaginar um Corinthians do meio de campo pra frente, né, Calheiros? Tá aqui o Gerson Bazani, ele tá falando justamente sobre esse tema, ó. Mano, o time do Corinthians ideal no meio pra frente não seria esse aí, ó? O Ralf e o Gabriel de volante, é o que a gente falava. Rodriguinho e Jadson no meio e na frente Cleison e Luca. Esse aí simplificou, hein? Simplificou, foi pro 4-4-2. Mas ele tá com a gente, ó, Luca. 4-4-2. A gente não fala mais no 4-4-2, verdade? É verdade, é verdade. Esse esquema tá fora de moda hoje em dia, né? Não é tendência. Me agrada os nomes, mas aí você mudaria o estilo de jogo do Corinthians. O próprio Carille, ele não abre mão de jogar com 2 caras abertos, aí, inclusive para fazer a cobertura dos laterais. Aí ele sacrificaria aí talvez aí o próprio Romero. O Romero é um jogador tático pro Carille, ele não gosta de tirar esses jogadores aí, tanto o Luca quanto o Romero, o Marquinhos Gabriel quando fazia essa função, que acabou se machucando, não tá fazendo agora. Mas o Carille, ele gosta dessa profundidade, desses 2 caras de lado de campo, inclusive para fazer a cobertura de laterais e para ajudar nessa parte defensiva. Então, me agrada pelos nomes, mas sinceramente, cara, hoje, no estilo que o Corinthians atua, do jeito que o Carille gosta de jogar, eu acho que se você joga ali com o Ralf, com o Gabriel, você não tem saída de bola. Porque por mais que o Gabriel tenha jogado de segundo volante no Botafogo, o primeiro volante naquela oportunidade era o Marcelo Matos, mas eu não vejo essa qualidade toda no Gabriel para criar uma jogada como o Elias conseguia fazer ao lado do Christian naquela primeira oportunidade. Não o Christian dessa segunda passagem, o Christian da primeira. Ao lado do Elias, eram volantes ali que eles não eram fixos, eles não eram estáticos ali. Eles muitas vezes variavam, muitas vezes o Christian subia e o Elias ficava fazendo a função de cabeça de área. Eu não vejo essa característica no Gabriel, tampouco no Ralf. Sair criando o jogo, dando totó, não tem essa característica. Vamos ficar de olho que o início do ano não está muito fácil pro técnico Carille. E sim, vai ter todos os holofotes voltados para ele, porque ano passado ele foi a grande revelação, a grande surpresa no Campeonato Paulista, foi campeão brasileiro e esse ano vamos ficar de olho no trabalho dele. Se a gente falou do Corinthians, que nós acompanhamos aqui,